Quem tem razão? Participe da nossa enquete. A gente está perguntando justamente se o TSE, nesse momento, ao se dar plenos poderes, aliás, mais poderes, se isso configura justamente uma instauração de vez da censura, né? 95% dizem que sim, 4,71% dizem que não. Deputado Marcel Van Hatten, seja bem-vindo. Boa tarde ao senhor. Eu vou começar com essa pergunta da enquete. A gente está vendo que o TSE está dobrando a aposta. E tudo isso passa sem qualquer consideração pelo Ministério Público Eleitoral. É bem parecido com o inquérito do fim do mundo, parafraseando aqui essa expressão do ministro Marco Aurélio de Mello, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, sobre aquele inquérito que também é presidido pelo ministro Alexandre de Moraes, o mesmo que preside o Tribunal Superior Eleitoral. Ou seja, ele decide tudo. Ou seja, não há participação do Ministério Público em uma série de coisas. Na sua opinião, o TSE está implantando de vez a censura? Olá, Piotr. Quero dar uma boa tarde ao meu Lazer Martins, ao Nicolas, que deve entrar em instantes, e a todos que estão nos assistindo. Nós já vivemos sob uma ditadura da toga. E o que aconteceu hoje de manhã é mais um passo para a implantação de plenos poderes das mãos do TSE durante esse período eleitoral, mas que já vinha se desenhando antes dele. É algo que é estarrecedor, foge a qualquer tipo de conceito de Estado de Direito, de devido processo legal, e nós precisamos reagir, e não é apenas nos manifestando, o que hoje já é grande coisa, porque a ameaça é enorme. A ameaça do Tribunal Superior Eleitoral é que qualquer decisão sua que seja questionada pode ensejar punições por parte da Corte, o que já é um absurdo e só existe em ditadura. Só na ditadura você não pode questionar uma decisão. Você pode até, numa democracia, aceitar a premissa, e ela precisa ser aceita, de que decisões judiciais são cumpridas, mas elas podem ser questionadas. Hoje, nem isso mais está sendo aceito por uma Suprema Corte e por um Tribunal Superior Eleitoral, que estão se arrogando o direito, né, de censurar a população brasileira. É algo muito grave que está acontecendo. Os plenos poderes concedidos hoje ao ministro Alexandre de Moraes e aos demais ministros da Corte de agirem como polícia do pensamento e polícia da verdade nas redes sociais é algo que não tem paralelo na história recente brasileira, e é muito triste porque a censura jamais poderia voltar a ser uma realidade no Brasil. Eu quero só, antes de passar a palavra de volta, Adalberto, dizer que você e toda a Jovem Pan contam com minha total solidariedade. Eu ouvi o seu editorial no dia de ontem, brilhante, e eu espero que outros meios de comunicação façam o mesmo. Deem a devida importância a este caso e façam todos as manifestações mais duras e necessárias possíveis para que nós evitemos que essa escalada continue. Ontem nós também exibimos aqui o pronunciamento no plenário da Câmara do deputado Marcel Van Hatten, justamente sobre o que a Jovem Pan está passando. Você que acompanhava a programação viu isso aqui ao vivo no Prós e Contras. O escritor e membro da Academia Brasileira de Letras, daqui a pouco eu vou ouvir o Nicolas Ferreira e também o senador Lazier Martins, mas o escritor e membro da Academia Brasileira de Letras, jurista Joaquim Falcão, também se manifestou em favor da democracia e dos direitos de liberdade. Vamos acompanhar. Na democracia, ninguém pode ter medo de ninguém. Ninguém pode ter medo do vizinho, ninguém pode ter medo da polícia, ninguém pode ter medo nem da autoridade. Então, é importante que a decisão da autoridade traga paz e não traga medo. Então, essa expansão da justiça, e especificamente agora nesse caso da justiça eleitoral, não contribui para uma democracia livre onde os cidadãos possam não ter medo de si mesmos, de estarem juntos e de votarem. Portanto, isso deve ser visto com muita cautela. E mais, os motivos alegados são motivos que o próprio eleitor tem capacidade de decidir. Não precisa que ninguém decida para ele. Não houve nenhuma ofensa ao candidato Lula
pelas notícias veiculadas. Fazem parte de um jogo de competição democrática. E o que nós vamos ver agora é como o Supremo e como os recursos que já foram interpostos vai decidir, e espero que decida, primeiro pela liberdade de imprensa, liberdade da Jovem Pan, de todos os nós, qualquer espectro ideológico. É importante que o Supremo confirme também eleições sem interferências e eleições onde a justiça, a decisão, traga paz e não traga medo. Aí o professor, membro da Academia Brasileira de Letras, Joaquim Falcão. Bom, a gente está agora com o deputado eleito por Minas Gerais, Nicolas Ferreira. Ele se junta agora ao Marcel Van Hatten nesse debate. Deputado, seja bem-vindo. Nós estamos aqui, até trouxemos o depoimento de um jurista do tamanho de Joaquim Falcão, e ele está falando justamente que espera que o Supremo, quando for consultado e vários recursos estão sendo interpostos, decida pela liberdade de todos nós e que os cidadãos na democracia não podem ter medo nem da autoridade. Na sua opinião, o que está acontecendo com o país, deputado? Seja bem-vindo. Boa tarde a todos, boa tarde aí aos ouvintes e telespectadores de Jovem Pan News. De fato, infelizmente hoje no nosso país nós temos muito mais um relacionamento jurídico do que conhecimento jurídico sendo colocado em prática. Infelizmente, os tribunais têm se tornado assessoria jurídica em prol de um partido político. Me estranha muito com que os outros deputados que praticam fake news dia sim e dia com certeza ainda passam batidos sem nenhum tipo de punição, sem nenhum tipo de advertência, e os tribunais sempre quando vão aí censuram somente um lado, sendo que é exatamente o lado que não pede a censura, que pede a liberdade, principalmente aí da nossa mídia. Então o que está acontecendo hoje é muito grave. Hayek já dizia que a nossa liberdade não é tirada na sua totalidade, ela é tirada aos poucos, assim como alguém que fatia um salame. Então, realmente, a gente precisa tomar muito cuidado, porque estamos vivendo em tempos sombrios no âmbito do direito aí. Senador Lazier Martins, seja bem-vindo. Boa tarde ao senhor. Na sua opinião, o que nós estamos vivendo no país nesse instante? Meu boa tarde a você, meu abraço ao Alberto Piotto, aos colegas desse programa, o meu conterrâneo, o Van Hatten, e os meus cumprimentos ao recordista de votos no Brasil, deputado Nicolas Ferreira. Olha, nós estamos vivendo um estado de total exceção, de extrapolação jamais vista à Constituição do país e exatamente pelo órgão que é obrigado, é responsável, é o guardião da Constituição, que é o Tribunal, o Supremo Tribunal Federal, hoje com a linha auxiliar que se chama Superior Tribunal Eleitoral. Nós estamos vendo agora, não há mais dúvidas da aberração completa com esta censura à Jovem Pan, a quem eu dirijo a minha solidariedade pelo que está acontecendo e a minha união às milhões de manifestações que são dirigidas. Nós estamos vendo o atropelamento de vários itens da Constituição, como sejam o do artigo 5º, que é a liberdade de expressão, que nós estamos vendo fraudada, nós estamos vendo a falta de liberdade da imprensa, com a censura que está no artigo 220, o caput do artigo 220, nós estamos vendo também o atropelamento do artigo 129 da Constituição, que diz respeito à função privativa do Ministério Público para promover a ação penal pública. Neste caso, está havendo simplesmente o desprezo por parte do senhor Benedito Gonçalves, que é o corregedor-geral do Tribunal Superior Eleitoral. Então, é uma barafunda contra a nossa Constituição brasileira. Nós chegamos, vamos dizer, ao fundo do poço. Daqui para adiante não dá para duvidar de mais nada
e em conclusão, Piotr, nós estamos vendo uma situação perigosa, temerária, porque já não há mais credibilidade nesse Supremo Tribunal Federal completamente aparelhado por uma facção partidária, que é o PT, e nesse sentido vem julgando. Basta ver os inúmeros transbordamentos do senhor Alexandre de Moraes, contra o qual eu protocolei há 20 dias passados um pedido de impeachment na Secretaria do Senado Federal. E vou cobrar na próxima terça-feira, vou cobrar da tribuna do Senado que o presidente, até agora muito omisso, o presidente do Senado, para que dê acolhimento a esse pedido de impeachment desse que é o grande protagonista das aberrações contra a Constituição Federal, que é o senhor Alexandre de Moraes. No resumo, é a minha primeira manifestação, Piotr. Muito obrigado, senador. Eu vou colocar, então, uma coisa que comentei agora há pouco com o Zé Maria Trindade, nosso comentarista de política em Brasília, porque eu posso imaginar que o Congresso vai se manifestar depois a uma reclamação também ao Supremo Tribunal Federal, mas o que está acontecendo agora, embora eu não tenha o Congresso cheio para discutir esse assunto, eu tenho a figura simbólica dos presidentes das duas casas, da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco. Não se ouviu até agora nenhuma manifestação de nenhum deles acerca deste caso concreto de censura que nós aqui da Jovem Pan estamos sendo vítimas e que não tarda a chegar a qualquer outro veículo, porque isso aí começa e ninguém sabe como termina. E também, por exemplo, agora essa decisão do TSE, que muda regras e faz regras novas durante o processo eleitoral, sem sequer ouvir o Ministério Público. O que chama a atenção, o senador lembrou aí, inclusive, que o Ministério Público é prerrogativa dele entrar com o processo. Mas vamos lá. Eu começo com o senhor, deputado Marcel Van Hatten. O que acontece com os líderes? Eu estou falando dos líderes no sentido dos presidentes das duas casas do Congresso Nacional. Pronto, primeiro eu quero dizer que o Congresso funcionar remotamente depois da pandemia é uma vergonha, é um escárnio com a população brasileira. Nós tivemos sessão na terça-feira e ontem aqui em Brasília. Aliás, José Maria Trindade disse que é exigir demais dos parlamentares que estivessem em Brasília essa semana. Eu aqui estou, mas pouquíssimos estiveram ontem no plenário da Câmara dos Deputados. Eu cobrei, inclusive, a base do governo Bolsonaro que se manifestasse. E pouquíssimos deputados aqui na Câmara falaram alguma coisa. O deputado Paulo Eduardo Martins, aliás, foi outro deputado que usou muito bem a palavra. Eu quero dizer, Piotr, e eu quero também aproveitar o lazer e saudar o fato de que ele vai se manifestar na tribuna do Senado na próxima terça-feira, então eu depreendo dessa sua fala de que haverá sessão no Senado, porque na Câmara não estão previstas sessões para a última semana. Eu entendo que Arthur Lira deve convocar sessões para a semana que vem e, dada a circunstância, faça com que haja a ampla possibilidade dos parlamentares se manifestarem na tribuna da Câmara contra esta censura imposta aos brasileiros. Não está prevista sessão na semana que vem, espero que tenhamos sessão. Inicialmente, inclusive, houve um entendimento de que a última semana seria importante para a campanha eleitoral e os deputados estarem nas bases. No entanto, dadas essas novas circunstâncias agora, entendo que pelo menos na terça-feira ou na segunda-feira deva haver sessão aqui na Câmara dos Deputados para que a pressão dos parlamentares seja sentida e ouvida do outro lado da praça dos três poderes no Poder Judiciário. É inadmissível que parlamentares que devem falar, sobretudo, a respeito dessa situação, não estejam em Brasília para denunciar o que está acontecendo no nosso país nesse momento. Porque se esse Congresso está fechado neste momento, ele não pode estar apenas fechado pela ausência dos parlamentares. Ele deve ser reaberto pela presença de todos aqui e não pode correr o risco de ser fechado à força pelo Poder Judiciário brasileiro. Deputado eleito Nicolas Ferreira, na sua opinião, que está chegando agora a Brasília, o senhor não esperava que pelo menos os presidentes das duas casas tivessem essa manifestação, fizessem essa manifestação, além, obviamente, de convocar sessões, como sugeriu aí o deputado Marcel Van Hatten, mas há um silêncio de Rodrigo Garcia e de Arthur Lira sobre este momento em especial de exceção que estamos vivendo no país, que chama por demais a atenção. Não é agora, desde agora, né, que o Rodrigo Pacheco está em silêncio.
Chico, perdão, só para fazer uma correção. Eu acho que eu me enganei. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e Arthur Lira, presidente da Câmara. Feita a correção, o Demetrios aqui, o meu produtor, está me avisando. Obrigado, Demetrios. Mas, por gentileza, deputado. Perfeito, Piotr. Não é de agora, né, que Rodrigo Pacheco, presidente aí do Senado, está em silêncio. Inclusive, eu quero deixar aqui bem claro que não é uma vergonha para Minas Gerais. Minas Gerais deu voto nele ali, expulsando a Dilma, né, que ficou em 4º lugar aqui nas eleições, estava ali como se fosse a primeira. Demos o voto para realmente porque a gente não aguentava mais o PT e agora temos que aguentar alguém simplesmente em silêncio frente a todas essas censuras, a esse totalitarismo aí de toga. Então, de fato, realmente isso não, digamos, me assusta, porque ele já está em silêncio há muito tempo, não escuta os anseios da população, pelo contrário, quando é pressionado, tranca o perfil. Isso não é um perfil. Estão me escutando aí? Agora sim, pois não, continue, deputado, por gentileza. Não é um perfil, né, de um parlamentar, porque o político ele necessita, de fato, conseguir lidar com essas situações e responder os. Então, realmente, é uma vergonha para Minas Gerais e pode ter certeza que não ganha aqui novamente, nem para síndico mais uma vez. Senador, já volto ao senhor. Nós temos um depoimento aqui também de Christian Lobauer, cientista político, que foi inclusive candidato a vice pelo Novo na eleição passada, na eleição de 4 anos atrás. Você acompanha agora o depoimento dele justamente neste momento, por este momento que estamos vivendo no país. Olha, todos nós sabemos que o trabalho do Tribunal Superior Eleitoral nunca é fácil, que é necessário manter a ordem, a democracia, a transparência e o equilíbrio nas campanhas eleitorais. Mas o que vem acontecendo no TSE nesses últimos dias é mais do que constrangedor, né? É uma vergonha você observar que uma instituição dessa importância se deixa tomar pela decisão de alguns iluminados e partidarizar as decisões da instituição. Se isso que está sendo decidido para combater fake news e termos inadequados, ou seja lá o que for, não se chama censura, eu não sei qual é o nome que se dá à censura. E a sociedade não vai aceitar isso de forma assim tranquila. Não vai aceitar nem durante esse período agora, final de eleições, e muito menos depois disso. Haverá consequências para quem toma decisões arbitrárias na direção de entidades da relevância que tem o TSE. Ninguém acha que lidar com a propaganda computacional é algo fácil, mas do jeito que as coisas estão sendo decididas, realmente é uma vergonha nacional e a sociedade não vai tolerar um regresso para o ambiente de liberdade que foi conquistado, liberdade de expressão, que foi conquistado pelos brasileiros às duras penas nos últimos 30 anos. Christian Lobauer, cientista político, candidato a vice pelo Novo 4 anos atrás. Senador Lazier Martins, o Christian faz menção a esse papel do TSE de se arvorar a esse poder pleno. Ele diz que se isso não é censura em relação a tudo que o TSE decidiu e, neste caso, em relação à Jovem Pan, ele não sabe qual é o significado, então, de censura. Claro, é uma provocação, ele sabe exatamente o significado de censura, todos nós sabemos. Mas eu vou de novo, até porque o senhor tinha mencionado o presidente do Senado, do seu pedido de impeachment em relação ao ministro Alexandre de Moraes. O senhor não estranha que eles não se manifestem? Há pouco eu vou citar mais uma vez a informação do Zé Maria Trindade. Ele lembrou que esses representantes, os presidentes tanto do Supremo, das duas casas do Congresso e também do TSE, se reuniram lá atrás, excluindo o presidente, o executivo, ou seja, o representante do executivo, o presidente Jair Bolsonaro, e de alguma forma parece que foi ali acertado um silêncio, quase um conluio em relação a esse silêncio. Mas não chama a atenção porque nós estamos com uma novidade, a novidade é um ato de censura. Bom, antes de mais nada, eu suponho que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, esteja nos ouvindo, porque numa tarde como a de hoje, a Jovem Pan deve estar batendo recordes de audiência por tudo que está acompanhando e pela indignação que se espalha pelo Brasil com esta censura praticada pelo Superior Eleitoral. O Superior Eleitoral não tem poderes para legislar.
e está legislando, inclusive na manhã de hoje, ao ampliar os poderes para continuar solapando, retirando manifestações como a que fez com relação à Jovem Pan. Isto é ilegal, é irregular. Então eu quero, desde já, fazer um apelo ao presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, para que marque sessões para o Senado nas próximas terça e quarta-feiras, porque nós estamos vivendo um momento de exceção no Brasil, um momento muito grave de transbordamentos, de atropelamentos profundos em vários dispositivos da Constituição. Não é nenhum, nem dois, nem três. Eu falei aqui em três, são mais. Então esta é uma hora que, como guardiões que somos da Constituição, nós fizemos um juramento quando assumimos, nós precisamos debater e restabelecer, colocar as coisas nos seus lugares. E isto se faz reunidos, não omissos, alienados, como nós estamos há bastante tempo. Então, eu repito, nós precisamos reunir o Senado, o plenário do Senado, na próxima terça e na quarta, para nós discutirmos essa situação. Uma importante emissora, não apenas aquele Brasil Paralelo, que foi boicotado. Uma produtora de documentários, a Brasil Paralelo, sim, de circular, como principalmente a nossa tradicional e destemida Jovem Pan, está sendo censurada. Ela não pode chamar o Lula de ex-presidiário, quando todo mundo sabe que ele é ex-presidiário, mas vai ser para o resto da vida um ex-presidiário, ex-condenado, ele é ex-condenado, ele é um líder de uma organização criminosa. Quem disse isso não fui eu, foi o ministro Barroso, há 2 ou 3 anos atrás, julgando a Lava Jato. Ele disse que estávamos diante de uma tragédia na República, que era a indicação, ele citou inclusive um agente político relevante que estava nomeando diretores de estatais que, por sua vez, fazia licitações para a obtenção de dinheiro ilícito, dinheiro desonesto. Foi Barroso que disse isso. Está aí na internet e isso atualmente vem sendo impedido pelo eleitoral e pelo Supremo de circular. Então, são inúmeras irregularidades e nós não podemos ficar distantes, que é o que vem acontecendo. O Senado precisa se reunir porque é a única instituição do Brasil que tem poder para processar e julgar ministro do Supremo Tribunal Federal. E jamais se fez isso. No ano passado, foram 46 pedidos de impeachment que foram engavetados. Esse ano tem mais inúmeros outros. O que eu entrei há 20 dias é com relação àquela violação à Constituição, com relação a 8 empresários brasileiros. Isso precisa ter andamento, precisa ser aberto esse processo. Senão, qual é a finalidade do Senado? Então, feche-se o Senado se não cumpre uma das suas principais obrigações, que é impedir o descumprimento da Constituição. Senador, se me permite... Pois não, deputado. Só acrescentar um fato recente de ontem, nós chegamos ao cúmulo do Tribunal Superior Eleitoral censurar um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal na propaganda eleitoral do Jair Bolsonaro. Marco Aurélio Mello foi censurado, porque o senhor trouxe o exemplo do Barroso, que foi muito bem trazido à tona agora por Vossa Excelência aqui no programa. Ontem, o Marco Aurélio Mello foi censurado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Olha a que ponto nós chegamos, Piotto e Nicolas, a quem, aliás, aproveito para saudar, porque antes não tinha visto na tela, e com muita satisfação digo, vamos ser colegas no ano que vem. Vamos só lembrar um fato aqui também, que o ministro Marco Aurélio foi presidente do TSE por muitas vezes, se não me engano, acho que 2 vezes, teve 2 mandatos à frente do TSE. Agora são 4 horas e 25 minutos, temos um trecho aí porque... Ainda não. Bom, então, Nicolas, eu queria só ouvir você justamente sobre isso. O deputado Marcel Van Hatten levantou agora, lembrou esse fato de o ministro Marco Aurélio de Mello, aliás, dos mais longevos ministros do Supremo Tribunal Federal, que também presidiu o TSE em eleições do país, acabou recebendo essa determinação por parte do TSE agora. Eu digo mais, eu estou sendo aqui censurado basicamente aqui ao vivo, tá? Acabei de receber aqui a decisão do ministro que deu tapinha aí no rosto do Lula para deletar o meu vídeo intitulado Faz o L, que tinha mais de 30 milhões de visualizações
aí nos meus perfis. Enquanto vocês estavam falando, eu entrei aqui agora para poder deletar aqui e inclusive mostrar aqui, ó, tá vendo, ó? Estou cumprindo aqui, tá bom, TSE, ó, deletando aqui, ó, o vídeo que vocês estão solicitando. Caso contrário, pronto, deletado. Caso contrário, aplica-se uma multa de 50 mil. Ou seja, o meu vídeo ali fazia acusações que não são sem sustentação, pelo contrário, falava a respeito da legalização das drogas. Lula defende desde... O segundo respeito é a questão do aborto, uma vez que o Lula já deixou bem claro a vontade de legalizar aqui o aborto aqui no nosso Brasil, e também com relação à criminalidade, que a gente sabe que no governo Bolsonaro houve a redução dos homicídios, e se houve a redução é porque anteriormente estava muito maior do que está agora. E principalmente com relação à liberdade religiosa. O amigo de Lula, Daniel Ortega, na Nicarágua, tem fechado igrejas, fechado aí rádios católicas, e todo mundo está simplesmente em silêncio com relação a isso. Então, eu deixo aqui, né, a minha manifestação aqui ao vivo para o TSE, cumprindo a decisão de vocês e mostrando que realmente a nossa liberdade está sendo retirada aí aos poucos. Deixo minha solidariedade aqui para a Jovem Pan News aqui. Parabéns por vocês estarem se posicionando. E lembre-se, né, que quando a casa do seu vizinho está pegando fogo, você também está em perigo. Hoje é uma lista de 47 perfis bolsonaristas que querem a censura, querem quebra de sigilo. Amanhã essa lista pode passar para 470, depois 4.700 e depois todo mundo aí que verde e amarelo ou se coloca em oposição ao governo. Então, se você hoje pode falar mal do Bolsonaro, agradeça ao Bolsonaro. E se você tiver em dúvida aí, coloque aí a sua confiança em quem você pode criticar e não somente tecer elogios. Muito obrigado, deputado, até por compartilhar conosco esse momento de atendendo a uma determinação do Tribunal Superior Eleitoral. Senhores, muitíssimo obrigado pela participação aqui nesse debate. O deputado Marcel Van Hatten, reeleito pelo Rio Grande do Sul, o deputado eleito pelo Estado de Minas Gerais, Nicolas Ferreira, com recordista de votos, inclusive, e também o senador Lazier Martins, que sempre nos atende aqui mais uma vez. Senhores, muito obrigado pela participação aqui nesse debate. A gente aqui da Jovem Pan vai continuar, sim, discutindo todos esses assuntos. Os fatos vão ser narrados, vão ser noticiados e vão ser discutidos, porque este é o nosso papel enquanto imprensa livre.